Estatística, vamos estudar análise de gráfico. Questão 3. O gráfico abaixo apresenta o volume de água economizada em litros por segundo pela população da Grande São Paulo durante a crise hídrica iniciada em 2014. Aí eu tenho aqui o gráfico representando volume de água economizado na Grande São Paulo em litros por segundo. Esse aqui é a legenda do gráfico. O que o gráfico representa? L/S significa litros por segundo. Aí vamos fazer a análise do gráfico primeiro. Este é um gráfico de barras verticais. Aí nós temos aqui nesse eixo, que representa o eixo X, nós temos os meses, olha. Maio de 2014, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Depois começa 2015, olha. Janeiro de 2015, fevereiro, março, abril. Então, cada barra dessa representa um mês, está representando um mês. E representa o consumo de água em cada mês. Observe, o consumo não, desculpa, a economia, porque ele foi economizado. Então, em maio, economizou 1.500 litros por segundo. Em junho, 1.600 litros por segundo. Em julho, a economia foi de 1.900. Agosto, a economia de 1.100. Setembro, economia de 3.400. Outubro, economia de 4.000. Novembro, economia de 5.000. Dezembro, economia de 5.200. Janeiro de 2015, economia de 5.800. Fevereiro, economia de 6.000. Março, economia de 6.300 litros. E abril, uma economia de 6.500 litros por segundo. E aqui está a outra parte do gráfico, olha, que representa a quantidade de litros de água economizada em um segundo. A gente pode olhar aqui em cima ou pode olhar também aqui nessa barra, mas aqui está mais detalhado. Então vamos olhar por aqui. Pronto, fizemos a análise do gráfico sem nenhum problema. Observe que a economia começa em maio de 2014, aí chega em dezembro de 2014, olha, até aqui é 2014, e depois a análise foi feita também em 2015, de janeiro até abril. Veja quanta informação tem em um gráfico, e são informações simples de fazer a análise. Então vamos para o que ele está pedindo. Na letra A, qual é a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros por segundo no período considerado? O período considerado foi esse aqui, ó, todo esse, de maio de 2014 até abril de 2015. Então ele quer saber a diferença. Se a diferença é a subtração, eu pego o maior menos o menor. A diferença entre o maior e o menor, olha. Entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros por segundo no período considerado. Então vamos lá. Observando aqui, nós temos que a menor economia de água foi em maio de 2014, que foi apenas 1.500 litros por segundo. E a maior economia foi em abril de 2015, que foi de 6.500 litros de água por segundo. Então, ele quer saber a diferença. Então, moleza. Letra A. Basta eu fazer a diferença. 6.500. Eita. 6.500 menos a menor, qual foi? A menor foi 1.500. A maior menos a menor, que foi 1.500.
Agora vamos subtrair essa continha. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 1, 5. Então, vamos lá para a resposta. Qual a diferença entre o maior e o menor? A diferença foi de 5.000 litros de água. A diferença foi de 5.000 litros por segundo. Essa foi a diferença entre o maior e o menor consumo no mês. Agora vamos para a letra B. Considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de água economizado em abril de 2015. Olha, novamente, considere que o mês de abril tem 30 dias. Então, o mês de abril tem 30 dias. Determine o volume total de água economizado em abril. Eu quero saber o volume total de água economizado no mês de abril inteiro. No mês todo, quanto foi que economizou? Então, vamos lá. Fácil também. Mas vocês têm que observar uma coisinha muito importante. Observem que no gráfico, o consumo de água ele está sendo dado em segundos, não é isso? Ele está sendo marcado a quantidade de água que é economizada a cada segundo. Então, eu quero saber no mês todo. Primeiro, eu vou encontrar quantos litros de água. Então, se é abril de 2015, viu, pessoal? Abril de 2015, eu vou pegar este valor aqui, olha. Abril de 2015. Eu vou analisar aqui. Abril de 2015. A quantidade de água que é em abril de 2015, em um segundo, é economizado 6.500. E em 30 dias? Então, veja só, um segundo apenas. Então, eu vou encontrar quantos litros de água são economizados em um minuto. Em um segundo é 6.500. Em um minuto. Aí a gente sabe, olha, vocês sabem, olha. A economia em um segundo é de 6.500 litros de água. Agora, a gente sabe que em um minuto ele possui 60 segundos. Olha, um minuto é igualzinho a 60 segundos. Então, eu vou encontrar quantos litros de água economiza em um minuto. Então, só a gente fazer, olha. Eu vou fazer 60 vezes 6.500. 6.500 litros de água vezes 60 segundos. Aí eu acho o consumo de água em um minuto. O consumo não, desculpa, a economia. Olha, economia em 60 segundos, ou seja, em um minuto. Eu vou calcular aqui a economia em um minuto. Aí a gente vai fazer, olha, 3.000 ou 6.500. 6.500 vezes 60. Olha, essa multiplicação é simples, viu? Basta eu pegar o 65, eu desprezo o zero e desprezo o outro zero e multiplico por 6. Então, vou fazer a continha aqui. 65
vezes 6. 6 vezes 5, 30. 0, reserva 3. 6 vezes 6, 36. Com mais 3, 39. Aí eu pego aqui, olha. 3.000. Deixa eu ver se está certa mesmo. 6 vezes 5, 30. 0, reserva 3. 6 vezes 6, 36, 39. Então, aqui vai dar 3.000. O 390, né? Que foi o resultado daqui. Agora eu acrescento zero. Basta acrescentar, olha, esses zeros. 1, 2, 3. Aí o resultado é esse aqui. Então, o consumo de água em 1 minuto, ele é de 3.000. Perdão, aí eu faço aqui, olha. 3 e aqui mais 3, olha. Aí aqui é de 390 mil litros de água. Então, o consumo em 1 minuto é de 390 mil litros de água. Agora, eu vou encontrar o consumo em 1 hora. O consumo em 1 hora. Olha, o consumo não, economia. Economia em 60 minutos, que é 1 hora, né? Em 60 minutos, que é igual, ou seja, em 1 hora. Em 60 minutos, ou seja, em 1 hora. Então, vou encontrar a economia em 60 minutos, ou seja, a economia de água em 1 hora. Em 1 hora. Então, eu sei que em 1 minuto, em 60 segundos, né? Em 1 minuto, economizou-se 390. E em 60 minutos? 1 minuto só foi 390 mil. E em 60 minutos? Então, só eu fazer aqui, olha. 390 mil. 390 mil vezes 60 minutos. Porque aqui foi o consumo em 60 segundos, em 1 minuto. Então, aqui eu tenho 60 minutos. Aqui eu consumo em 1 minuto, não foi? O economia em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto. E aqui vai ser a economia em 60 minutos. Então, eu pego 1 minuto e multiplico por 60. O valor que consumiu em 1 minuto, que economizou em 1 minuto. Aí eu faço aqui. Como é que eu faço a multiplicação? Basta eu pegar o 39 e multiplicar com 6. Desprezo o zero. Depois eu acrescento. Aí vai ficar aqui, olha. 39 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 4 reserva 5. 6 vezes 3, 18. 18 com mais 5, 23. Então, aqui ficou 234. Aí eu acrescento todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentei, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse resultado aqui ficou, olha. Eu tenho que dividir de 3 em 3. Então, aqui ficou. Aqui é a unidade simples, olha. Aqui é do mil, das milhares. E aqui é dos milhões. Então, aqui foi uma economia de 23 do milhão. Então, aqui foi uma economia de 23 milhões e 400 mil litros de água em apenas 1 hora. Vamos, então, encontrar agora a economia em 24 horas. Eu já encontrei em 1 hora. Eu vou encontrar agora em 24 horas. Então, vai ficar, olha. Economia em 24 horas, ou seja, em um dia. Vou achar a economia em um dia. Então, como é que vai ficar aqui? Se eu sei que em 1 hora eu economizo 23 milhões e 400 mil, aí eu vou pegar 23
milhões e 400 mil vezes 24 horas, porque aqui é a economia em uma hora, né? Olha, economia em 60 minutos, ou seja, em uma hora. Então, vou pegar agora a economia em 24 horas. Então, vai ficar 23 milhões e 400 mil vezes 24. Porque um dia tem 24 horas. É isso? Então, vamos encontrar. Para multiplicar isso aqui, basta eu pegar 234 vezes o 24 e depois eu acrescento os zeros. Então, eu vou fazer aqui embaixo. 234 vezes 24. 4 vezes 4, 16. 6 reserva 1. 4 vezes 3, 12, com mais um, 13. Coloca 3, reserva 1. 4 vezes 2, 8, com mais um, 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. De novo essa parte. 4 vezes 4, 16. 6 reserva 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 13 reserva 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Certinho. Somando aqui. 6, 7, 9 mais 5, 15. 5 reserva 1. 1 mais 4, 5. Então, aqui ficou 500. Olha, eu pego aqui 5, 5, 7 e meia. Aí ficou 5, 5, 7, meia. E vou acrescentar todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, dividindo de 3 em 3. 3, 3 e 3. Aqui é a classe simples. Sempre vai ser assim. Aqui é a classe do mil, das milhares, que eu falo mil. E aqui é a classe dos milhões. A classe do milhão, que no plural fica milhões, né? Então, a classe, a classe simples, classe das milhares e a classe dos milhões. Então, aqui eu tenho 557 milhões 600 mil litros de água economizado em apenas um dia. Mas lembre-se que eu quero a economia em 30 dias. Eu quero a economia no mês inteiro. Então, se essa daqui é a economia de um dia, né? Porque 24 horas é um dia, eu pego essa economia daqui e multiplico por 30. Então, aqui, olha, economia em 30 dias, que vai ser, ou seja, em um mês. Um mês, né? Que foi o mês de... Ele pediu o mês de abril de 2015. Então, aqui vai ficar, olha. Aí eu pego 557 vezes 30. 557 milhões 600 mil. E 600 mil vezes 30. Então, vou multiplicar. Como é que eu vou multiplicar? Só pego os números aqui e desprezo o zero. E multiplico por 3, desprezo o zero. Então, fazendo a continha aqui embaixo, aí eu tenho 5, 5, olha, 5, 5, 7, meia vezes 3. Então, ficou 3 vezes 6, 18. 8 reserva 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. 2 reserva 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. 7 reserva 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Então, aqui deu esse número aqui. Aí, eu vou colocar agora, ó. 1, 6, 7, 2, 8. 1, 6, 7, 2, 8. E vou acrescentar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E agora, vamos ler esse número. Aqui é a classe simples, aqui é a classe das milhares, que fala 1000, aqui é a classe do milhão e aqui é a classe do bilhão. Olha, simples, essa classe aqui é simples. Essa classe aqui é a classe da milhar. Essa classe aqui é a classe do milhão. E essa classe aqui, olha, é a classe dos bilhões, do bilhão. Do bilhão. Então, quanto foi economizado em 30 dias? 16, olha, fácil de ler, olha, 16 bilhões 728 milhão e 728 milhão de litros de água. Então, 16 milhões e 728 milhão de litros de água. Aqui não tem número tudo zero, só falo até aqui. 16 bilhões 728 milhão de litros de água foram economizados. Agora, se ele pedisse aproximadamente, né, como ele pediu, eu vou arredondar. Aqui não foi 16 milhões 728 mil, eu posso dizer que aproximadamente 17 bilhões. Olha. Aproximadamente. A questão pediu aproximadamente mesmo. 17 bilhões. Então, 17 bilhões de litros de água foi economizado em 30 dias na Grande São Paulo. Está aqui a questão. Agora vamos para a letra C. Veja o que ele pediu. Né? Ele pediu a economia em 30 dias. Já está aqui. Letra C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico, escolhidos entre os gráficos de setor e de linhas. Ele escolheu os dois. Qual deles melhor o representaria? Por quê? Duas perguntas em uma. Então vamos lá. O estudante escolheu o gráfico de setor e o gráfico de linha. Desses dois aqui, qual é o melhor que representa esses dados que estão aqui? O melhor gráfico vai ser o gráfico de linhas. Então, para a resposta, letra C. Letra C. O gráfico de linhas é o melhor. É o melhor para representar os dados. Mas aí ele tem outra pergunta, pessoal. Por que ele é o melhor? Porque a gente observa que o consumo a economia de água está mudando de um mês para o outro. Como está mudando, a gente diz variando. Então, o consumo de água está variando de um mês para o outro. Então, se a gente traçar aqui uma linha, é o que melhor fica representado. Então, o gráfico de linha, por quê? Porque os valores do consumo de água, eu só quero dizer consumo, pessoal, é economia. Os valores da economia de água estão variando a cada mês. Estão variando a cada mês. Ou seja, os valores estão variando, estão mudando com o decorrer do tempo. Quanto mais vai passando o tempo, mais o consumo, a economia vai aumentando. Então, os valores estão mudando também. Então, o melhor que representa é o gráfico de linhas. Com isso, nós fizemos a questão 3. Observe que não é uma questão difícil. É uma questão apenas de vocês fazerem análise e não ter medo de
resolver a questão.